número 73. Aleluia. Vou pedir para o pessoal que está aí atrás puder agora, se acalmar. Irmãos, esses dias eu estava a meditar e o Senhor falou comigo muito forte nesse texto. O Espírito Santo me impeliu a trazer esta palavra aqui aos irmãos. Compartilhamos alguma coisa no GCL. Quantos estão no GCL? Você precisa participar do grupo de célula nos lares. Amém? A igreja é uma família e a igreja se reúne também nos lares. Então, os líderes de célula compartilharam alguma coisa, mais especificamente o último versículo do Salmo 73, mas eu gostaria aqui agora de compartilhar um pouco mais desse salmo com a igreja. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, mais uma vez diante da Tua palavra, dai-nos graça, Senhor, para ministrar a Tua santa palavra, que não é minha, a palavra é Sua, Senhor. Coloca, Senhor, agora nos meus lábios a palavra inspirada do Teu Espírito Santo, para que entre na mente e no coração do Teu povo, Senhor, e ela produza, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo principado, toda potestade do ar, nós repreendemos, caia por terra agora, e toda mente seja levada cativa a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Salmo 73, antes da gente ler, vamos ler primeiro. Salmo 73. Todos acharam? Tem aí no telão, se tiver para botar. Isso, Salmo 73. Ali é a versão corrigida fiel. Eu estou lendo a revista e corrigida. Não tem problema, a diferença é pouca. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque há apertos na sua morte. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundando as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Ergue a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas do corpo cheio se lhes espremem. E dizem, como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que eles são ímpios, e todavia estes sempre em segurança, e sempre lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com o sonho o que acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci
e nada sabia, era como um animal perante ti. Até aqui, depois a gente lê o restante. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um salmo de Asaf. O título dessa mensagem, eu vou ter assim: um crente com inveja. Diga, um crente com inveja. Tem crente com inveja, irmãos? Tem, irmãos. Porque eu vou falar uma coisa que o bispo às vezes fala aqui, é até engraçado. Pecado não dá no poste. Pecado dá em quê? Dá em gente. Pecado, ele pega as pessoas. E muitos crentes também caem nesse tipo de inveja, nesse tipo de argumento que o salmista está falando. Quem é Asaf? Asaf foi um homem notável no Antigo Testamento. Era conhecido como levita e músico. Durante o reinado do rei Davi, ele era filho de Baraquias, descendente de Gerson, filho de Levi. Então, note que ele era um músico, Ele serviu no templo do rei Davi e ele era um sacerdote, levita. Ele ministrava onde? No tabernáculo. Naquela época ainda não havia o templo, porque quem construiu o templo foi Salomão, mas ele servia no tabernáculo de Davi. Então, ele é um levita, ele é um músico, porque ele tocava harpa. Então, ele ministrava diante do rei, diante da presença do Senhor. Asaf destacou-se como músico no serviço do culto do templo. Além de sua habilidade musical, também é reconhecido como um dos autores dos salmos, com atribuições tradicionais, que inclui o Salmo 50 e os Salmos 73 a 83. A história de Asaf e sua contribuição à música e à literatura religiosa são um testemunho da importância da arte e da espiritualidade na vida e na fé do povo de Israel. Então, Asaf foi um sacerdote, um crente, como eu e você, que ia ao culto, que ia na presença de Deus, ofertar a sua adoração, cantar louvores através da música, através do seu dom musical, ele e outros músicos também, e ele era um sacerdote, compôs vários salmos, e especificamente nesse salmo, nós temos que entender que os salmos, eles são uma oportunidade do povo falar a Deus. Os outros livros da Bíblia, geralmente, é Deus que está falando diretamente com o povo. Os profetas são assim, é a mensagem direta de Deus ao povo. As cartas apostólicas são conselho direto dos apóstolos, mas vindo da parte de Deus ao povo. Então, a maioria da Bíblia, ela é Deus que está falando diretamente ao povo. Mas quando nós chegamos nos salmos, os salmos são poesias, são canções, são orações feitas a Deus. Você vê o homem falando ao Senhor. Por isso que muitas vezes nós fazemos devocionais nos salmos, cantamos os salmos, porque nós nos identificamos com os salmos, porque fala do cotidiano da nossa vida, fala da nossa realidade terrena. Por isso que nós nos identificamos com os salmos. Então, os salmos estão falando a Deus. Só que nós temos que ter cuidado, que nem todo salmo, ele expressa a vontade de Deus. Você tem que ter cuidado. Ele expressa um sentimento do autor. Então, nem tudo que a gente lê na Bíblia, a gente pode ficar dando aleluia e glória a Deus, porque tem coisas que Deus vai corrigir.
ele está falando ali, mas Deus vai corrigir. Então, cuidado, dar glória a Deus a tudo que tu ouve na Bíblia. A Bíblia tem pessoas falando, tem o Satanás também falando. Apesar da Bíblia ser toda a palavra de Deus, tem o homem ali relatando coisas que também não agrada a Deus. Então, você tem que entender o que você está lendo para não pegar e fazer daquilo uma doutrina. Porque muitas heresias e seitas são formadas, né, são estabelecidas por quê? Porque pegam e não interpretam a Bíblia da maneira correta. Então, você sempre tem que entender que um salmo é um homem que está falando a Deus. Os salmos, eles foram compilados em mais de 1000 anos, né? São 5 livros que eles foram juntados, então se tornou o livro de Salmos. Então, temos salmos de Moisés, salmos de Davi, salmos de Salomão, a família de Coré, os salmos de Asaf, temos salmos anônimos. Então, o período da composição dos salmos foram muito grande. E esses, como é o maior livro da Bíblia, ele foi, né, juntado e deu ali 150 salmos, que são o inário do povo de Israel. O povo de Israel cantava os salmos. O povo de Israel, quando saiu do cativeiro, eles vinham cantando os salmos. Então, o salmo é um tipo de inário do povo de Deus. Porque naquela época nem todo mundo tinha acesso à escrita. Não é igual hoje, que todo mundo tem acesso ao smartphone, escreve um texto e manda, grava a voz e manda. Não, antigamente eles não tinham isso. Papel, caneta, não tinha isso. Eram papiros, eram coisas muito caras naquela época. Então, uma forma deles guardar a lei, guardar a instrução de Deus, era compondo salmos, poesias e recitando ou cantando ao Senhor. Vocês estão entendendo? E a instrução do Senhor, ela ia passando de geração em geração, também através dos salmos. Agora, quando nós analisamos o Salmo 73, nós vemos que nós encontramos um problema, que Asaf vai expor. Depois, no final, ele conserta tudo. Mas, a princípio, ele relata como estava o seu coração. Asaf está sendo consumido pela inveja do ímpio. Asaf está invejoso, porque o ímpio prospera e ele não prospera. Asaf está se corroendo por dentro, porque ele olha para o ímpio e compara de uma forma carnal, ele se compara com o ímpio. E aí ele começa a recitar coisas que ele vai dizer que são coisas amargas. No verso 21 ele vai dizer que ele estava azedo, amargo. Isso, quando o texto diz azedo, amargo, que ele estava o quê? Em opressão, depressão. Ele estava aflito com a situação que ele estava passando. Olha quais são as causas, né, da inveja de Asaf. No verso 3, a prosperidade dos ímpios. Leia aí, verso 73, verso 3. Ele vai dizer: pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Nossa, irmão, um crente, ministro do Senhor, tendo inveja do ímpio, da soberba que o ímpio está, na altivez do ímpio, ele está com inveja. Olha só que tamanha aflição o salmista está vivendo. Parece que o salmista estava andando distante de Deus. Para que esses sentimentos eles venham ao coração do homem, é porque o homem está andando distante de Deus. De ter inveja do ímpio, do soberbo,
A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Mas ele está tendo inveja do soberbo. Então, ele está olhando o que? A prosperidade do ímpio. O ímpio está prosperando, eu não estou prosperando. Irmãos, a pior coisa que tem é comparação. É você ficar fazendo comparação dentro da igreja e principalmente lá fora. Principalmente você se comparar com alguém que está lá fora, né? E o salmista está se comparando. O ímpio prospera e eu não prospero. Verso 4, ele vai dizer: não passam por sofrimento. Olha só, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não há aperto na sua morte, eles não passam por sofrimento. Parece que a vida dele está boa. Você olha, né? Eu usei até essa expressão lá no GCL: a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Ah, fulano não sofre. Irmãos, ainda que não sofra, né? Você não tem que fazer essa comparação, mas você não conhece a vida do fulano. Você julga só pelo que você está vendo. A gente fala, a grama do vizinho é mais verde, mas não sabe o quanto o vizinho paga um preço para manter a grama verde. Não é assim? Então, ele está olhando para o ímpio e está fazendo comparação com o ímpio, porque o ímpio prospera, o ímpio não sofre e ele sofre. E na verdade o ímpio sofre, irmãos. O ímpio sofre também, mas o coração dele está amargurado, azedo, né? Carrancudo, irado, fechado. O coração dele está apertado, porque às vezes as coisas não estão saindo do jeito que ele queria que saísse. E aí ele começa, né, sabe porque a pessoa começa a tirar para tudo quanto é lado? Já viu aquelas pessoas azeda que sai de perto, meu irmão. Pessoa assim, tem um lá no meu trabalho, irmão, cai o dia todo reclamando. Então, ele está dizendo, ó, o ímpio não sofre, eu sofro. Verso 4 ele ainda diz: os ímpios são saudáveis e fortes, né? Mas firme está a sua força. Se você ler outra tradução, você vai ler literalmente isso. A NAA e a NVI, você vai dizer que ele está comparando, ele está dizendo que os ímpios são saudáveis e fortes. E quantas vezes você e eu... Não, aqui ninguém faz isso, né? Só na igreja lá em Bangu. Aqui em Camará só tem gente lavada, remida pelo sangue de Jesus que vai morar no céu. Mas quantas vezes já fizemos isso, né? O outro é mais bonito, o outro é mais forte, o outro é saudável. Eu sou tão feio. Aí olha no espelho, eu sou careca, eu sou branco, eu tenho muito pelo na cara, eu sou fofinho, eu sou magro demais, e fica. Por quê? Está se comparando. Você é imagem e semelhança de Deus e ponto. Você é o que a Bíblia diz que você é e pronto, lavado e remido pelo sangue de Jesus, Filho de Deus que vai morar no céu, e acabou. E vou te dar uma notícia melhor ainda, você vai receber um novo corpo, aleluia, aleluia, aleluia. Se serve de conselho para os mais ou menos aí, aleluia. Aleluia. Quem sabe meu corpo vai ter cabelo no céu? Não sei, mas também não importa. Importa que eu vou estar com Jesus. Aleluia. Eu vou estar com o Rei da Glória. Aleluia. Um novo rosto, novo corpo, novo rosto, um novo nome. Aleluia. Olha que lindo. E o salmista está comparando o tempo Cronos
com a eternidade. Não dá para comparar. O apóstolo Paulo ele vai dizer que as aflições desse mundo, as aflições presentes, né, não dão para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há uma glória que vai ser revelada e o salmista está olhando, pô, essa caixa podia estar mais limpinha, podia estar mais pintadinha, podia estar preta. E o salmista está olhando para o natural. Para o natural. E aí ele fica, eu podia ser assim, eu podia ser assado, né? Podia ser igual o diácono, o missionário Leandro, né? Alto, forte, né? Atlético. E ele está se comparando, eu sou fraco, não sou bonito. Aí no verso 5 ele diz, não precisam trabalhar como a gente. Olha só, quando você está tão envolvido no seu mundinho, você acha que os outros também não trabalham, só você trabalha. Só eu trabalho, só eu faço as coisas, ninguém faz mais nada. Já pegaram pessoas assim? Olha o que ele diz no verso 5. Não se acham em trabalhos como a gente. Ou seja, eles não trabalham como a gente. Os ímpios não trabalham. E mais uma vez, isso causa amargura no seu coração, né? Verso 6, ele vai dizer, são orgulhosos e violentos. Olha o que diz o texto, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Ou seja, ele está tendo inveja que os ímpios são orgulhosos e violentos. Olha só em que nível o coração do salmista chegou. Como se ele estivesse dizendo, eles são violentos, são orgulhosos, e fica por isso mesmo. Dizendo, como se estivesse dizendo para Deus, Deus, tu é injusto. Olha o nível de amargura de espírito que está o salmista. Oprimem as pessoas. Verso 8. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Ele está dizendo isso aí e nada acontece, como se eles não tivessem o fim deles, né? Verso 9, são blasfemadores e nada acontece. Leia aí no texto, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Ou seja, eles são blasfemos, são blasfemadores, estão falando as coisas aí e Deus só está vendo. Deus não faz nada. Essas são as queixas do salmista. Essas são as coisas que estão levando o salmista a uma amargura de espírito. Verso 12. Suas vidas são seguras. Leia o verso 12. Eis são ímpios e toda a sua vida estão sempre em seguranças e se lhes aumentam as riquezas. Ou seja, estão sempre em segurança. O ímpio está rodeado de segurança. Comete maldade, mas todo mundo bajula, todo mundo cerca, todo mundo protege. E isso está causando amargura de espírito. Você vê, às vezes, políticos fazendo, né, maldade, roubando, e roubando mais um pouco, e estão cercados o quê? De segurança. É isso que o salmista está analisando. Mas lembre, ele está analisando com a ótica mundana, com a ótica desse mundo, com as lentes carnais. Eles estão seguros, sempre estão seguros. Depois ele fala, suas vidas são sempre seguras, não param de enriquecer. Aí ele vai para o financeiro. O ímpio, esses caras só roubam, estão seguros.
e enriquecem, estão enriquecendo. Estão enriquecendo. Verso 12, leia o verso 12. Estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Está se queixando que o rico tem e ele não tem riqueza. O ímpio está enriquecendo e ele não está enriquecendo. E Jesus diz assim: juntais tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem. Não juntais tesouro na terra, mas juntais no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Porque no céu a traça e a ferrugem não entra. Mas na terra, né, a riqueza do ímpio perecerá. Mas ele não consegue enxergar isso, porque ele está o quê? Assoberbado. Ele está o quê? Ele está afadigado na sua ira, na sua inveja. Ele está tomado de um tamanho sentimento de tristeza, de angústia no seu coração, que ele não consegue ter lucidez. Irmãos, em nenhum lugar deste mundo você vai poder estar lúcido, a não ser na presença do Senhor. Então, a nossa visão sempre será turva quando olharmos para as circunstâncias de uma forma carnal. Então, sempre que você olhar e ver uma circunstância difícil ao teu redor, e você olhar de uma forma carnal, sua visão vai ser turva. Você não vai olhar da maneira correta. Sempre que você olhar para a cena do Camará, para a sua rua, para o seu bairro, para o seu casamento, para o seu trabalho, sempre que você olhar para as circunstâncias difíceis desta vida com olhos carnais, a sua visão vai ser turva, embaraçada, uma visão incompleta, porque é uma visão limitada daquilo que acontece, porque aquilo que acontece não reflete a realidade de um todo, é uma parte de uma realidade. Mas quando o salmista, no verso 17, ele toma uma atitude, as coisas começam a mudar. Quando no verso 17 ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Até então o salmista estava olhando de uma forma natural. Até então o salmista estava se queixando porque ele estava na carne. Mas quando ele entra no santuário de Deus, o que acontece? Quando ele entra no santuário de Deus, ele recebe revelação e discernimento. Quando ele entra na presença de Deus, ele recebe revelação e discernimento. Aí ele começa a compreender que apesar de todas essas coisas, apesar de parecer no curto prazo eles estarem prevalecendo, o fim do ímpio é a destruição. Apesar deles no momento estarem vivendo uma felicidade limitada, o final deles é perecer. Mas ele só compreende isso quando ele entra na presença de Deus, quando ele entra no santuário, que era o tabernáculo, e aí ele recebe a revelação e o discernimento do que acontece. Asaf também é considerado como um profeta, porque ele profetiza coisas. Todo aquele que profetiza, né, na Bíblia, ele é um profeta, porque ele falou coisas
proféticas, mas ele só pode falar coisas proféticas quando ele entra na presença de Deus. Fora da presença de Deus, ele está envolvido na ira, ele está envolvido na inveja, ele está envolvido na murmuração, mas quando ele entra na presença de Deus, ele está envolvido com o sobrenatural, e aí ele começa a receber revelação e profetizar. Aleluia. Está vendo a diferença? O ímpio, ele não anda, ele não tem acesso ao espiritual. Ele não tem o acesso que o crente tem. Ele não tem acesso que os servos de Deus têm. O acesso que nós temos à presença de Deus. E Asaf era privilegiado porque no tempo dele, poucas pessoas podiam entrar no santuário. Mas hoje, eu e você podemos entrar no santuário de Deus por um novo e vivo caminho. Aleluia! Aleluia! Porque o véu do templo foi rasgado. Aleluia! Aleluia! De cima a baixo, o véu do templo foi rasgado. E hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos e receber a revelação, a palavra, o conforto do Senhor. Aleluia! Mas as coisas mudam quando ele entra na presença de Deus. Por isso que, irmãos, é de extrema importância o crente ter acesso, intimidade com o Pai. Entrar na presença de Deus. Não, você vai ficar aí reclamando. Minha vida nada acontece, as coisas não andam, as coisas não fluem, o casamento tá assim. Para de reclamar e entra na presença de Deus. Para de murmurar e vai orar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, que teu Pai te recompensará. Esta é a palavra de Deus. Você tem um santuário na tua casa. Vai lá, fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. E você vai revelar, receber. Aleluia. Você vai ver como o rio de Deus vai começar a fluir. Aleluia. Mas só acontece uma mudança na vida de Asaf quando ele entra na presença de Deus. Quando ele entra no tabernáculo. O tabernáculo, o santuário é um lugar de adoração. Não pensa que a adoração aqui, irmãos, uma coisa para passar o tempo. Não. Adoração é intimidade, é quando nós vamos entrar na presença de Deus. Adoração não é para passar o tempo. Adoração não é para tornar o culto um pouquinho mais bonitinho. A música não é para atrair o jovem ou atrair, sei lá, mais quem, aqueles que gostam de... Não. A música era para subir aos céus, abrir os céus. A música na igreja, porque tem a música lá de fora. A música é para isso, irmãos. O louvor e a adoração com a música, porque louvor e adoração pode também estar desassociado de música, não tem nada a ver. Mas nós podemos usar a música também no louvor e na adoração. Então, quando ele entra na presença, as coisas começam a mudar. Quando você entrar na presença de Deus, quando você aprender a cultuar a Deus na sua individualidade, você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida. Você vai deixar de ser uma pessoa amarga. Você vai deixar de ser uma pessoa murmurenta. Você vai deixar de ser uma pessoa que fica falando mal de tudo e de todos. Porque você vai começar a compreender coisas que os outros não compreendem. Porque o quê? Na presença de Deus, há discernimento e revelação. E Jesus ainda falou que tinha recompensa. Amém? Dá um glória aí, tem recompensa, irmãos. Irmãos, estou pregando a palavra, não estou inventando nada. Eu estou fazendo uma exegese do texto como ele é. Não estou fazendo exaustivamente, porque não dá. A gente levaria várias horas para ficar vendo ponto por ponto. Mas eu estou vendo os pontos mais importantes. Que eu considero. E o principal é, você precisa de Deus.
Você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa ter contato com o Senhor. Não dá para ser crente e não ter uma vida com Deus. Não dá para ser crente, como é que é? Tem católico praticante, católico não praticante. Não dá para ser um crente não praticante. E o que mais tem é crente não praticante. Você não pode ser um crente não praticante. Porque se você é um crente não praticante, você não é crente. Mas Asaf está nos ensinando que quando ele entra na presença de Deus, as coisas começam a mudar. Aí ele começa a entender o ímpio. O que acontecerá com o ímpio? Aí no verso 18 ele vai: são pegos em armadilhas. Às vezes parece que eles estão se dando bem, mas Deus coloca eles lugares escorregadios. Deus prepara ciladas. Lembra quando no Antigo Testamento houve uma luta lá, não lembro qual foi o rei agora, em que os próprios soldados mataram uns aos outros? Quem lembra aí? Josafá? É isso que Deus faz. Às vezes Deus confunde o inimigo e eles começam a se matar. Não que Deus vai fazer isso hoje, mas Deus confunde o inimigo e faz ele, coloca em lugares escorregadios. Deus cria armadilhas para que eles caiam nas suas próprias concupiscências, desejos, nos seus próprios pecados. Lá em Romanos você vai ler que Deus os entregou às suas paixões. Deus entrega, e isso se torna um laço, uma armadilha para eles mesmos. No verso 18 ele ainda vai dizer: Deus destruirá os ímpios. Depois que ele entra na presença de Deus, agora ele vê. Primeiro ele via prosperidade, riqueza, fama, soberba, glamour. Agora ele vê que os ímpios, além disso, apesar de tudo isso, num curto prazo de tempo, eles serão destruídos. Verso 18: certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. O Senhor destruirá o ímpio, aquele que pratica maldade, aquele que vive na prática do pecado, aquele que não se arrepende. Deus vai destruir. E Deus não faz isso com alegria, Deus não faz isso com prazer, porque Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Mas este é o final do ímpio. Verso 19: são consumidos pelo terror. Olha só, agora, antes ele achava que eles estavam bem, alegres, felizes na sua riqueza. Agora eles veem que eles serão consumidos pelo terror, pelo medo. Verso 19: como caem na desolação, quase num momento ficam totalmente consumidos de terrores. Vai chegar um momento que o ímpio só restará para ele medo, temores, destruição. E no verso 20, 73, verso 20, ele vai terminar dizendo que são desprezados por Deus. Sabe o que é desprezo eterno? É a morte eterna que Jesus falou lá na nova aliança. É o desprezo eterno. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Desprezo. Estarão de uma vez por todas longe da presença de Deus, afastado da presença de Deus. Estão vendo agora como quando ele entra na presença de Deus, Deus traz clareza à sua mente? Eu vou correr aqui. Estão vendo? E agora ele consegue enxergar a vida do ímpio, e não só a vida do ímpio, agora ele consegue olhar para a vida dele e ver como Deus é bom com ele. Antes ele só enxergava o outro,
mas agora ele enxerga o que acontecerá com o outro, mas ele enxerga também o que está acontecendo e o que acontecerá com ele. Aleluia. Olha só, olha o que ele diz. O justo, o crente, está sempre com Deus. No verso 24, vamos ler. Guarda-me-ás com teu conselho, e depois me receberás em glória. Guarda-me-ás com teu conselho, ou seja, eu estou guardado com Deus, eu estou sempre com Deus. O ímpio não, apesar dele estar prosperando através do roubo, através da injustiça, eu não, eu estou com Deus, eu estou guardado em Deus. Agora a gente vê um crente, agora a gente vê um homem de fogo, um homem que entra na presença de Deus e sabe aquilo que ele é. Eu sou guardado por Deus. Eu sou guardado por Deus. Aleluia. Olha o que ele diz também, o que acontece com o justo. O justo tem a vida eterna. Isso aqui ele está profetizando. 24, olha só. Me receberás em glória, olha aí. Depois me receberás aqui no meu texto está em glória, mas aí está na glória. Ou seja, de que Asaf está falando? Asaf está falando do arrebatamento da igreja. Asaf está falando do momento de um abrir e fechar de olho, que nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares e recebidos na glória. Antes ele achava que as coisas se resumiam a este mundo, mas agora ele tem noção de que tem o porvir, tem uma vida além desta, tem uma vida espiritual para se viver, e ele será recebido na glória. Aleluia! O ímpio vai para a destruição eterna, mas nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com os que morreram em Cristo na glória. Aleluia. Olha que tremendo, irmãos. Aleluia. Agora a gente vê um crente de verdade, um crente raiz. Aleluia. Para o justo, Deus é proteção. Olha o que diz no verso 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza do meu coração. Olha só, Deus é a minha fortaleza, Deus é a minha proteção. O ímpio pode fazer o que for, o ímpio pode andar da maneira que for, mas eu estou seguro, eu estou protegido, porque Deus é a minha fortaleza. E não só a minha fortaleza física, do meu coração, ou seja, da minha alma, do meu homem interior. Ele é a minha fortaleza. Porque as coisas, às vezes, ao nosso redor podem estar ruins, sim. Mas Ele é a fortaleza do meu coração. Meu coração se mantém firme. Aleluia. Meu coração se mantém de pé na presença de Deus. Aleluia. Quarto, Deus é a herança do justo. Irmãos, isso aqui é muito lindo. Isso aqui, você tem que entender isso aqui. Por quê? Porque quando Deus, lá em Deuteronômio 10, Deuteronômio 28, através de Josué, ele reparte a terra. Você sabe que os levitas, os descendentes de... Quem é levita é descendente de Levi. Os levitas não receberam uma porção de terra. Eles foram permitidos morar em algumas regiões, mas eles não tinham a possessão da terra. Por quê? Deus era a sua herança. Aleluia. Deus era a sua possessão.
É isso que Deus fala lá em Deuteronômio 10, Deuteronômio 18. Deus é a herança, a própria herança dos levitas, do povo sacerdotal, aquele povo que foi separado para ministrar a Deus. E no verso 26, olha o que o salmista diz: a minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Parte C do versículo: e a minha porção para sempre. Aleluia. O que é a porção? O salmista está se referindo à porção da terra, a porção da herança, a porção material, a porção de bens, a porção que ele não recebeu, mas que as outras tribos, Levi, Dan, Naftali, Judá, eles receberam, mas os levitas não. Os levitas receberam uma porção melhor, superior, que foi de ministrar na presença de Deus. E Deus, o próprio Deus, era a sua herança, era a sua porção. E ele está dizendo: Deus, tu és a minha porção, tu és a minha herança. Tu és aquilo que de mais valor eu tenho. Irmãos, antes ele estava falando da riqueza do ímpio, agora ele está falando que Deus é a sua porção. Aleluia! Mas por quê? Agora ele entende que as coisas, os bens desse mundo, as riquezas, tudo é passageiro, tudo perecerá, pode passar tudo, mas a palavra de Deus que permanece para sempre. Passarão o céu, passará tudo, os montes se derreterão, os lugares ermos vão ser destruídos, tudo vai ser destruído pelo fogo. Vai haver novos céus e nova terra. Mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. E nós estaremos com Cristo para todo sempre. E aí o salmista está dizendo: Senhor, me perdoa, que eu estava olhando errado, mas agora eu entendo que Tu és a minha porção, Tu és a minha herança. Aleluia. Ele estava olhando e dizendo: Senhor, a tribo de Judá tem boi, tem terra, eles plantam, eles pastoreiam, e eu nada tenho. Ele estava reclamando, eles estão enriquecendo, e eu não. Mas quando ele entra na presença do Senhor, agora ele fala: ah, Deus, obrigado. Tu és a minha porção. Tu és suficiente. A Tua graça me basta, Senhor. Porque o Seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Imagine o salmista louvando ao Senhor: ah, Tu és a minha porção. Imagine ele cantando: Tu és a minha porção, Jesus. Tu és a minha porção, meu Deus. Tu és a minha porção. Aleluia. Aleluia. E ele conclui, eu já vou encerrar, com 3 conselhos. O verso 28. Bota o verso 28. Ele conclui dizendo: mas para mim bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Sabe o que ele está dizendo? Se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus. Olha o que ele diz: bom é aproximar-se de Deus. Então o conselho dele é: aproxime-se de Deus. Outro conselho que dá: coloque no Senhor sua confiança, né? Pus a minha confiança no Senhor Deus. E o outro conselho é: proclame as suas obras, para anunciar todas as suas obras. Esse é o conselho de um homem renovado. Vamos ficar de pé. Um homem que entrou na presença do Senhor. Um homem que estava vivendo uma vida amarga. Um homem que estava vivendo uma vida distante. Mas quando ele entra na presença do Senhor, tudo mudou.
quando ele entra no tabernáculo de Deus, tudo mudou na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meu conselho, assim como do salmista, para você nessa noite: não se aparte de Deus, não se distancie do Senhor, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha, é o Senhor que nos coloca em lugares altos, o Senhor é o nosso sustento e a nossa provisão para todo o sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Deus eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus santo, Deus tremendo, como, Senhor, nossos corações se alegram, porque nós sabemos que temos um Deus nos céus, um Deus que tudo vê, um Deus que conhece a nossa dor, conhece, Senhor, as nossas lágrimas, os nossos sofrimentos, e um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Obrigado, Senhor, porque Tu nos faz sentar em lugares altos. O Senhor nos faz, Senhor, ser recebidos na Tua glória. O Senhor nos faz, Senhor, firmes, Senhor, na rocha inabalável. Toma o nosso coração, toma a nossa mente, não deixe que a inveja, que a murmuração, não deixe, Senhor, que as concupiscências desse mundo nos roubem da Tua presença, Senhor. Nos faz, Senhor, cada dia mais, Senhor, ser íntimos de Ti, íntimos da Tua presença, para podermos alegrar, Senhor, nosso coração com todas as bênçãos nos lugares celestiais que o Senhor preparou para aqueles que Te amam, Pai. Ser com o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.